A substância que causou a tragédia em Beirute foi o nitrato de amônio, um composto super útil para a agricultura, mas que traz na bagagem um histórico de graves acidentes. O Fantástico foi a um laboratório para entender como uma substância perfeitamente estável em condições controladas e usada há séculos pode provocar tanta destruição. Uma explosão colossal. Parece que o céu pega fogo. São cerca de 600 mortos, mais de 5.000 feridos. E toda uma região devastada. Outro acidente, fumaça tóxica no ar. Todo mundo desesperado, né? 10.000 pessoas atingidas, 170 vão parar no hospital. Mais uma explosão, gases tóxicos, pânico. 147 mortos. Outro incêndio, fumaceira irrespirável, tumulto, preocupação. Nenhum desses 4 desastres aconteceu em Beirute, mas todos têm uma coisa em comum com o da capital libanesa. As explosões de Texas City, São Francisco do Sul, Tianjin, Cubatão e Beirute foram causadas por uma mesma substância, o nitrato de amônio. O nitrato de amônio é uma substância encontrada na natureza? Não, o nitrato de amônio você não é encontrado na natureza na forma sólida. O nitrato de amônio precisa ser produzido industrialmente. E ele é feito com a reação entre amônia e ácido nítrico. O objetivo principal dessa reação, fabricar nitrato de amônio para usar em fertilizantes. Isso porque ele tem bastante nitrogênio e as plantas precisam desse elemento. Mas calma, a gente aprende na escola que a nossa atmosfera tem quase 80% de nitrogênio. Por que então as plantas, em vez de precisar de fertilizante, simplesmente não absorvem o nitrogênio do ar? As plantas não são capazes, elas mesmas, de fixar o nitrogênio do ar. Elas precisam da ação de outros seres vivos presentes no solo, normalmente bactérias, principalmente se nós estamos falando em grandes culturas, em grandes plantações. Então, nesse caso, para assegurar uma produtividade mais garantida, é necessário enriquecer o solo com fertilizantes nitrogenados. E aí que entra o nitrato de amônio na história. O nitrato de amônio foi sintetizado pela primeira vez em 1659 por um químico alemão, mas só na Primeira Guerra Mundial passou a ser usado como explosivo, misturado com a tradicional dinamite, para deixar as bombas mais baratas. Sem contar as guerras, a história dos desastres com o nitrato de amônio começa em 1916. Desde aquela época, foram cerca de 30 explosões graves. Olhando a história dos acidentes com nitrato de amônio, professor, a gente vê que o nitrato de amônio não é que ele entra em combustão espontânea. Acontece um incêndio provocado por alguma outra coisa e quando chega ao nitrato de amônio é que provoca essa explosão, né? É isso mesmo? O nitrato de amônio não é um combustível. Ele não queima como a gasolina, ele não queima como óleo diesel, que podem ser explosivos, né? Dependendo da reação e da velocidade dessa queima. O nitrato de amônio, ele se decompõe. E ao se decompor, ele produz uma série de gases. Esses gases, aquecidos no calor da decomposição, se expandem rapidamente e explodem. É o que parece ter acontecido em Beirute. O nitrato de amônio não pegou fogo sozinho. O mais provável é que tenha começado um incêndio num lugar próximo, como sugerem estas imagens de explosões que parecem fogos de artifício. O fogo foi se alastrando até o depósito de nitrato de amônio, que estava lá armazenado sem segurança desde 2013, quando foi apreendido de um navio russo. Receita para um desastre. O que chama mais atenção é a fumaça acastanhada. Essa fumaça acastanhada, ela é provavelmente resultado da presença de dióxido de nitrogênio, que é um gás que tem justamente essa coloração castanha. A névoa branca que se forma logo no início da explosão e depois se dissipa, ela pode conter água e pode conter também até o próprio nitrato de amônio disperso em gotículas. Nós fomos até o laboratório para reproduzir essa explosão. Em
miniatura, claro. Professor, o que a gente vai fazer hoje aqui? Aquecer o nitrato de amônio, porque em condições ambiente é um composto extremamente estável, mas quando você aquece, ele se decompõe a partir de 170 graus. E aí forma nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, né? Ele funde a 170 e entra em ebulição a 210. Vocês têm nitrato de amônio, ele precisa ficar guardado em condições super especiais? Não. Ele é armazenado no nosso almoxarife em temperaturas normais mesmo, ambiente, sem problema algum. Os desastres, as explosões só acontecem em condições extremas. E é isso que a gente vai mostrar. Esse aqui, o nitrato de amônio, que a gente já viu, essa substância cristalina, transparente. E o Rodolfo, o técnico do laboratório, vai usar o nitrato de amônio para fazer o nosso experimento. A gente vai aquecer a substância para mostrar o que acontece, a liberação de gases. Ele não vai usar tudo isso por razões de segurança, para ser uma situação bem controlada. E vai ser dentro daquilo que os químicos chamam de capela, para ficar todo mundo protegido. Vamos lá, Rodolfo. Em câmara lenta, se nota que, primeiro, o nitrato de amônio derrete, ou funde, como dizem os químicos. A temperatura sobe e a substância começa a se decompor, borbulhando. As bolhas crescem e, quando estouram, a liberação de gases é violenta e repentina. Vamos ver de novo. O professor Belchior e o Rodolfo usaram cerca de 2 gramas na experiência e já deu esse resultado. Imagine então o que aconteceu em Beirute, onde havia no porto 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Por isso que a explosão foi tão devastadora. Este tipo de explosão química, denominada, na verdade, de uma detonação, a energia ela é liberada em torno desse material explosivo, forçando esse volume, ele se expande. Isso forma o que a gente chama de onda de choque. Essa onda de choque tem um pico de pressão que vai varrendo tudo pela frente. A pedido do Fantástico, a professora Marcilei calculou que do centro da explosão até um raio de cerca de 250 metros, a devastação foi total, absolutamente tudo destruído, tamanha a pressão. O que equivale a você querer mergulhar a mais de 100 metros de profundidade sem equipamento, ou seja, morte na certa. Conforme a distância aumenta, a energia da explosão vai aos poucos se dissipando, mas é só a partir de 10 quilômetros do centro da explosão que os danos diminuem radicalmente. Poderia ter sido pior, então, se fosse num ponto central da cidade, né? Como está encostado no mar, boa parte dessa pressão toda foi ali para o mar. Exato. Se fosse numa região central, o desastre teria sido muito maior em termos de mortes e destruição de construção. Como é que daria para comparar com a bomba que caiu sobre Hiroshima ou a de Nagasaki? O poder de impacto dessa explosão chega a ser 10% do poder de impacto da bomba de Hiroshima. Isso é um valor muito alto. O Brasil produz e também importa nitrato de amônio. A maior parte do que vem do exterior entra pelo Porto de Santos, que informou em nota que, destinado ao uso agrícola, o produto é submetido a monitoramento rigoroso de temperatura e umidade e misturado a calcário para dar maior estabilidade. Não é estocado por longos períodos, sendo basicamente uma operação de transbordo direto dos navios para caminhões. Em Beirute não houve cuidados desse tipo. As consequências nós vimos esta semana. Mais um capítulo na história tumultuada do nitrato de amônio. Uma substância muito útil na agricultura, mas por falta de precauções, também causadora de dezenas de tragédias.